pessoal, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas. Este é um vídeo com as explicações detalhadas da aula que nós fizemos no dia 10 de janeiro, no programa da Cláudia Tenório, no Vida Melhor. E como lá nós não temos tempo de dar todas as explicações, aqui você vai ter a informação sobre os materiais e algumas dicas importantes. Para a execução da peça, você vai precisar do tear de flor. Eu utilizei este aqui, que é o tear médio da parte interna. Então, normalmente você vai sempre compra o kit, mas você vai utilizar somente este tamanho. Sobre tamanhos diferenciados, depois eu explico no vídeo, então, para saber sobre as modificações. Você precisa da agulha de 2,5 mm, uma agulha de ponta redonda para esconder as pontinhas e também fazer alguns arremates, a tesoura, os marcadores de carreiras. Nós utilizamos um novelo da linha Bella para fazer a união das alças e o fio bianco eu utilizei aproximadamente um novelo e meio. Caso você faça uma peça menor do que eu fiz, um novelo será suficiente, mas se for do tamanho que eu fiz ou um pouquinho maior, então você precisa de 2 novelos do bianco. Lembrando que o bianco, ele é um fio que se assemelha a uma fita, então ele é um pouquinho mais grosso. Caso você faça alguma substituição, procure trabalhar com 2 fios pelo menos. Por exemplo, se você for trabalhar somente com o fio Bella, coloque pelo menos 2 fios na parte interna para que ele se assemelhe mais ou menos à espessura do bianco. Para a aquisição dos nossos materiais, tanto do fio bianco, agulha de crochê ou dos teares, você encontra no nosso site, no www.multitecnicas.com.br, e se você desejar, também pode fazer a aquisição através do nosso WhatsApp, que é comigo mesmo. O número é 11 98600 2010. Para a execução dessa peça, você vai precisar do tear interno, como eu já tinha falado, que é o tear médio. Nós vamos trabalhar toda a peça nos squares, sempre iguais. Apenas o primeiro deles você vai fazer a união com o fio Bella isolado, depois todos os outros, obrigatoriamente você vai fazer as uniões aqui nas pontinhas, onde nós temos os arcos de 3 correntinhas, e também nos cantos, onde também são arcos de 3 correntinhas. Trabalhamos com o fio bianco na parte interna. Ele é como se fosse uma fita de 100% viscose. Se você for substituir, você precisa colocar pelo menos 2 fios, se for um fio mais fino, porque você pode reparar que o square ele fica um pouco mais encorpado. Eu utilizei apenas um fio para fazer cada uma das argolas das alças, né? Então, ele já, como ele é um fio um pouco mais largo, ele é largo, mas ele não é pesado, porque ele parece uma fitinha. Então, você já tem praticamente todo o fechamento do square em uma alça só deste fio. Por isso, é interessante, ele fica bastante leve, bastante fresquinha a peça. Então, você vai trabalhar com o bianco na parte interna e as emendas com o fio Bella. Serão 7 carreiras com 8 squares, uma carreira com 10, uma carreira com 12, 2 carreiras onde você vai ter 4 squares de cada lado, que daí já tem, depois do decote V nós temos 4 de cada lado, e depois 2 e 2 nos ombros. No total serão 90 motivos. Estes 90 motivos você pode fazer todos numa vez só, ou se você não achar cansativo, você pode também trabalhar, por exemplo, primeira parte de baixo com as 7 carreiras de 8 motivos, aí fica a seu critério. Todos os squares, eles são arrematados na parte de trás. Eu já indico para que conforme você fizer ele aqui no tear, já esconda essas pontinhas, porque se não esconder todas numa vez só, fica muito cansativo. Então, já faça esse trabalho terminando a parte interna, e a execução do square é muito simples. Você vai sempre deixar uma ponta mais ou menos de 15 ou 20 centímetros. Ela não precisa ser exagerada, mas não economize demais nessa ponta, porque senão fica difícil fazer o nozinho na hora de fazer o arremate. Eu começo sempre pelo pino, onde você tem a distância maior, que são os pinos da diagonal. O primeiro, você vai fazer a voltinha aqui embaixo, e daí passa para o lado esquerdo, assim sucessivamente em todos os pinos. Você faz sempre na diagonal, pegando o do lado esquerdo primeiro e aqui lá em cima. Uma dica importante que eu sempre falo quando eu trabalho neste tear: você não pode nem deixar o fio excessivamente tensionado e também não deve deixar o fio excessivamente solto. Se você prender demais, vai ficar difícil até de tirar do tear, e se você deixar muito solto, as alças ficam irregulares. Então, a tensão do ponto, da hora que você passa nos pinos, ela precisa ser mais ou menos regulada, não deixando muito apertado.
Essa parte deste fio também, a mesma coisa, você vai deixar aproximadamente 20, 25 centímetros. Corta o fio, coloca na agulha de ponta redonda. Este início é muito importante, a ponta que nós deixamos inicial, ela vai ficar agora para o centro, eu fico segurando na parte de trás aqui. Quando você começar o primeiro ponto, reparem no seguinte, eu não vou começar nesses espaços superiores, porque quando você faz todos os cruzamentos, o centro automaticamente se desloca um pouco mais para baixo. Então, você precisa subir o centro dos fios, abrindo o miolo, introduzindo a agulha na parte interna. Eu estou fazendo isso aqui com um pouco mais de calma, porque muitas pessoas me perguntam como fazer para que o centro fique certo, centralizado. Este é o segredo, para que você coloque no centro, puxando todos os fios para cima, e agora sim, eu venho para frente e vou pular sempre 3 espaços. 1, 2, 3. No terceiro espaço, você puxa e tensiona agora o fio, prendendo as alças, e volta 2. Essa é a regra para todo o fechamento do centro. Então, 1, 2, 3, puxo para baixo e volto 2. E aí sim, você vai ter todas as alças presas até o final. Então, você trabalha dessa forma até completar o círculo. Já cheguei no último ponto, passei o fio para baixo. Agora, com as 2 pontinhas, essa é a do final, e aqui eu fiquei com uma ponta um pouquinho menor do que eu já estava passando entre elas. Eu vou fazer 2 nozinhos bem apertados. Se você quiser fazer 3 também pode ser, aí fica a seu critério. Eu faço 2 bem apertados. E aí essas 2 pontas, que eu já apertei aqui, que eu fiz 2 nós, eu vou esconder na parte de trás deste miolinho. É só puxar agora todas as hastes. Quando eu falo para não tensionar demais o fio, porque se você apertar demais, fica difícil para retirar a flor do tear. Agora, é muito simples. Essa pontinha ficou pequena, então primeiro você passa a agulha por dentro do miolo, para ficar um pouco mais fácil, por baixo do nó. Eu uso uma agulha mais grossa por um motivo. Quando você usa uma agulha muito fina, sem querer você abre a parte do centro deste fio. Então, por isso que é importante usar uma mais grossa para que isso não aconteça. Como a pontinha ficou pequena, eu agora sim encaixo no olhar da agulha, puxo por dentro e pronto. Já está arrematado. E assim você deve fazer com todas as pontas. Como eu já tinha falado, vá fazendo isso durante a execução das flores, para que quando você terminar todas elas, já esteja arrematado e facilite seu trabalho. Terminada a primeira, você vai trabalhar todas elas, são 90 flores dessa. Se você quiser fazer por partes, também não tem problema. E agora nós vamos fazer a união das alças. Essa união das alças ela é padrão para todas, e aí praticamente é a execução de toda a peça. Eu vou explicar a montagem no esquema de montagem e a peça praticamente está pronta. Aqui nós temos o diagrama base de toda a união das alças. A regra será sempre 3 pontos baixos nas alças dos cantos, arcos de correntinhas de 3 pontos em todos eles, em todas as alças sempre haverá 3 correntinhas, a divisão entre cada uma das alças sempre 3, e aí nas alças menores você trabalha apenas um ponto baixo e 3 correntinhas. Então, essa regra é o diagrama base de todos os motivos. Esse é o primeiro. Nos próximos, nós fazemos o ponto baixo nessa correntinha do centro, tanto nas pontas quanto também nas laterais. Então, eu vou fazer aqui já para vocês verem. Aqui eu tenho o primeiro, eu vou trabalhar. Eu sempre começo na ponta, trabalhando as 3 correntinhas nessa alça maior. Então, 1, 2, 3, 3 correntinhas de intervalo, 1, 2, 3, introduzo a agulha na mesma alça, faço mais 3 pontos baixos, 1, 2, 3. Como é tudo 3 nessa ponta, você vai lembrar sempre que o intervalo será 3 correntinhas, 1, 2, 3, pego a próxima alça, que é uma alça menor, ela é mais baixa, um ponto baixo apenas dentro dela, 3 correntinhas subindo, e assim você vai fazer sucessivamente até
fazer toda a volta. Eu só vou pegar mais a próxima alça, para que vocês vejam. Aqui eu faço 3, introduzo novamente. Agora, o que eu vou falar para vocês é o seguinte. Todas as emendas, elas são feitas nesses arcos. Vocês vão ver na montagem, que eu vou mostrar inclusive na peça pronta, você normalmente emenda a partir da ponta. Normalmente não, sempre emenda a partir da ponta. Para que você não tenha dúvidas na hora de fazer a emenda, eu recomendo que você trabalhe o primeiro motivo separadamente. A partir do segundo, eu inclusive peguei outra cor para que fique bem nítido. Você sempre deve fazer primeiro essas primeiras 3 partes aqui, trabalha as 3 correntinhas, e agora nós já vamos fazer a emenda. Se eu estivesse no primeiro motivo, eu faria isoladamente sem nada, mas eu já estou calculando aqui o segundo motivo. Então, eu faço 3 pontos baixos na ponta, trabalho uma correntinha apenas de subida, venho na ponta do próximo motivo, aqui é exatamente o centro, onde nós temos o arco de 3 correntinhas, faço um ponto baixo, já fiz a emenda, volto na mesma alça, trabalho o ponto baixo novamente. Serão 3 pontos baixos neste canto, mais um, e agora 3 correntinhas de intervalo, 1, 2, 3. Pego a próxima alça, que ela é menor, trabalho um ponto baixo. Agora, nós temos um arco de 3 correntinhas. Vou fazer apenas uma correntinha, venho na mesma alça mais baixa, no intervalo de 3 correntinhas, trabalho o ponto baixo, uma correntinha de volta, e introduzo a agulha novamente na mesma alça. Aqui, eu já vou falar a primeira dica a respeito dos aumentos e diminuições da peça. Resolve você colocar apenas um tear maior ou menor? Não. Se você quiser diminuir ou aumentar a peça, você precisa trabalhar principalmente aqui na parte do crochê. Se você quiser aumentar pouca coisa a mais na peça, a minha sugestão é o seguinte, que ao invés de você fazer apenas uma correntinha de ida, ponto baixo, uma de volta, você trabalhe nos arcos de 3, 5 e aqui a mesma coisa. Você vai trabalhar 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas de volta. Você vai ter nesta emenda uma abertura um pouco maior. Então, a peça vai aumentar pelo menos mais um número, e ao invés de 42, 44, você vai ter uma peça 46 com as mesmas quantidades de squares e também com a mesma quantidade de pontos aqui nas emendas das alças. Então, essa é a primeira dica a respeito de um aumento. Se você quiser peças bem maiores, aí sim vale a pena você fazer a emenda com um número de squares maiores, mais o mesmo número de correntinhas nas alças e nos pontos baixos. Então, aqui eu vou chegar apenas ali no canto, para que vocês vejam como que ficou a emenda. E aí, nós já vamos mostrar na peça e também a montagem final, como que foi feito todo o trabalho. Aí, a minha dica a respeito da montagem, apenas na questão dos ombros, é que existe uma importância na hora de fazer a finalização, porque o ombro é a emenda da parte da frente com as costas. Frente e costas são iguais, sempre. Mas é importante que você verifique na hora de emendar o ombro para que fique certinho. Então, aqui eu termino o cantinho para que vocês vejam como que ficou a emenda. Se você for trabalhar a minha receita nesse tamanho, sem nenhum tipo de aumento, você vai ter esta distância. Então, como eu já falei, se você colocar um pouquinho mais de correntinhas, aqui você abre um pouco mais a distância entre um e outro, deixando a peça um pouquinho maior. Caso você queira uma peça menor ou um número menor, você também pode diminuir um pouco esta emenda. Inclusive, até com uma agulha mais fina, você consegue diminuir o tamanho das correntinhas. Caso seja uma peça bem menor, aí sim diminui o número de squares. Então, aqui nós terminamos a parte da emenda e agora eu vou explicar no esquema de montagem como foram feitos todos os quadrados. Aqui nós temos o esquema de distribuição dos motivos. Como eu já tinha falado, são 7 carreiras com 8. Então, aqui nós temos 4, porque existe a parte de trás, que também tem 4 motivos. Essas laterais aqui são um motivo, metade do motivo ficou para frente e metade para trás, porque nós estamos exatamente na lateral da peça.
A sétima carreira é onde você tem a abertura para o início da cava. Então, você vai trabalhar a sétima carreira e aqui, onde não existe emenda ainda, a oitava carreira, que será esta daqui que tem 10 motivos, reparem que este motivo, ao invés de ele ficar metade para frente, metade para as costas, ele já vai ficar nesta parte. E aqui ele já não está emendando com a parte de trás. Eu vou mostrar na peça pronta para que vocês entendam isso que eu estou falando. Mas esta carreira aqui já é o início da cava. A próxima carreira, ela é a carreira abaixo do decote V, então serão 12 motivos, claro, 6 para frente e 6 para as costas, mas já é onde existe a divisão do decote V. Aí, algo importante que vocês reparem no seguinte, esta peça, esse tipo de montagem, você precisa que o motivo central, ele fique no decote V, porque se você deslocar isso aqui, você vai ter um decote diferenciado. Então, é importante que esse motivo fique exatamente no centro. Então, por isso que nós colocamos... o que eu quero dizer é o seguinte, a primeira carreira não pode ser esta. Precisa ser a carreira de 4 motivos. A próxima carreira será a carreira já de cada uma das laterais dos ombros, então você tem 2 motivos na frente e 2 nas costas, e aí sim, os 2 motivos do ombro, estes são os que emendam frente e costas. A única emenda que é feita antes de colocar esses 2 é deste motivo aqui, que é o motivo da 4ª carreira. Quando você estiver trabalhando as costas, este motivo, ele emenda como se fosse uma regata. Inclusive, caso você deseje que esta peça seja uma regata, você pode fazer a emenda nesta pontinha com essas 2 pontas, com as 2 da parte de trás. Então, você tem uma peça sem manga e pode também ser uma regata. Caso você queira fazer, por exemplo, uma saída de praia, é só deixar ela mais comprida e você faz a regata desta maneira. Então, este é o esquema de montagem com o número de motivos. Lembre-se que se vocês forem aumentar um número bem maior, vocês precisam colocar o equivalente para que este centro sempre seja igual. Então, eu vou mostrar aqui na peça pronta a manga, principalmente, e aonde eu falei a respeito da cava. Aqui, eu tenho a 7ª carreira. Esta é a carreira que nós fazemos, a última carreira que seria a carreira da cava, né? Então, aqui, imaginem que eu ainda não tenho este motivo. Então, aqui é a carreira onde nós temos 12 motivos, são 6 para frente e 6 para as costas. E eu fechei esta parte de baixo para que as mangas não ficassem exageradamente largas, porque eu não gosto desta manga exageradamente larga. Caso você prefira uma manga um pouco mais soltinha, você não precisa fazer esta emenda. Então, eu fiz a carreira com 12 motivos e fechei nessa parte de baixo. Cheguei, então, na carreira de 3 motivos para frente e 3 para as costas, desculpa, aqui é a carreira de 12, né, que são 3 para frente e 3 para as costas, aqui é a carreira de 4, 2 para frente, 2 para as costas, e a carreira onde nós temos a emenda do ombro. Então, esses 2 motivos são os que fazem a divisão frente e costas, e é onde eu falei da emenda, inclusive aqui tem um arremate aparecendo, para que vocês vejam exatamente a divisão entre frente e costas e frente e costas. Por isso que eu falei que se fosse uma regata, você poderia colocar este motivo aqui do ombro e finalizar ele sem a manga. Essa manga, ela não fica muito curta, mas eu prefiro uma manguinha, eu gosto a peça dessa forma. Na lateral, para que não fique o bico somente aberto, eu fiz um arco de 5 correntinhas aqui, 5 e 10. E a mesma coisa na parte de trás, 5 e 10. A parte de baixo eu deixei aberta, para que ela ficasse um pouco mais soltinha, e fechei apenas naquela carreira, onde nós temos os 10 motivos. Este é uma dica, um segredo a respeito do fechamento da parte da cava, que eu achei importante mostrar, porque na aula não dá tempo de falar a respeito disso. Mas esta abertura é o que forma a curvatura da manga, e por isso que ela é tão importante. Ela é uma peça simples de ser feita, contudo essas dicas são importantes para que ela fique perfeita no corpo. Eu não fiz acabamento aqui no decote, porque eu achei que ficou já o suficiente, é uma peça bem leve, mas caso você queira, você também pode fazer um acabamento em ponto baixo. E na parte da barra a mesma coisa, eu deixei ela desta forma, você pode
deixar ela sem acabamento, ou se quiser então fazer uma parte de pontos baixos por toda a volta. Então essas foram as dicas a respeito desta peça. Se você quiser entrar em contato a respeito de algum detalhe que você não tenha entendido, você pode passar um e-mail para nós no contato@multitecnicas.com.br. Qualquer outra dúvida ou aquisição dos materiais pode ser através do nosso WhatsApp no 11 98600 2010 e também em nosso site www.multitecnicas.com.br. E se você gostou do vídeo, clique em curtir e inscreva-se em nossa página para saber das novidades.